turminha, tudo bem? Então nós estamos aqui para a nossa terceira aula e a matéria hoje é ensino religioso, tá bom? Para você fazer a atividade, eu vou relembrar com vocês uma história que nós já estávamos contando aqui na escola. Nós falávamos sobre a festa da Páscoa e a primeira Páscoa que foi celebrada há muitos anos atrás, lá no Velho Testamento, quando o povo era escravo no Egito, né? E aí Moisés se levantou ali, Deus levantou Moisés como o libertador da nação de Israel. E por instrução de Deus, Moisés foi muito corajoso e foi lá falar com o faraó. E vocês se lembram que houve uma ira de faraó? Então Deus resolveu aí enviar as 10 pragas do Egito. E aí vocês lembram quais eram as 10 pragas? E eu não vou contar essa história hoje, porque hoje eu vou contar sobre a história da segunda Páscoa, que foi a Páscoa onde Cristo agora se revelou como o grande Cordeiro, aquele que derrama o seu sangue e que tira o pecado do mundo. Então aí, vocês lembram que na última praga, a praga da morte dos primogênitos, o povo celebrou uma Páscoa, né? Que eles sacrificaram um cordeiro, tiraram o sangue, colocaram nos umbrais da porta e tal. Depois disso, eles foram livres, eles foram libertos e passaram a celebrar a festa da Páscoa todos os anos. Todos os anos eles celebravam a festa da Páscoa para lembrar que eles haviam sido escravos e que agora eles eram livres. Que houve a passagem da vida de escravidão para a vida de liberdade. Então passou muitos anos, Jesus nasceu e ele também celebrava a festa da Páscoa todos os anos. Com o povo de Israel, ele ficava ali sempre com sua família relembrando. Jesus iniciou seu ministério e começou a pregar aos povos. E chegou o dia da Páscoa, a grande festa. Jesus foi lá, junto com seus discípulos, ele se sentou e organizaram a festa, a mesa, e lá eles também voltaram a comer o pão. Lembra que tinha o pão sem fermento, o pão aso? O vinho. Olha o trigo lá, que serve para fazer o pão. Olha a uva, que também é símbolo da Páscoa. O trigo, o vinho, o pão. E aí agora vocês vão conhecer essa nova história. Então nesse dia da celebração dessa Páscoa aqui, foi o dia que Jesus foi traído por Judas, um amigo que traiu Jesus. Ele entregou Jesus para as pessoas que queriam prender o nosso mestre. Eles acusavam Jesus de ser mentiroso. Acusavam Jesus de algumas coisinhas lá que Jesus não fazia. Mas mesmo assim, eles foram lá nesse dia, eles prenderam Jesus. Depois Jesus foi então condenado. Jesus passou por um tribunal. As pessoas julgaram o nosso mestre, acusaram o nosso mestre de ser mentiroso. Mas Jesus não era mentiroso, Jesus não fazia nada de errado. Mas mesmo assim, Jesus ficou calado no dia desse julgamento. Caladinho, ele sabia que ele precisava passar por todo esse sofrimento, porque ele tinha que derramar o seu sangue, assim como aquele cordeiro lá na Páscoa antiga, lembra? Que eles derramaram o sangue do cordeiro para passar nos umbrais da porta. Jesus sabia que ele precisava fazer a mesma coisa, ele ia derramar o seu sangue, para que o seu sangue nos libertasse de toda maldição. Então Jesus ficou caladinho, foi condenado. Depois que Jesus foi condenado, eles exigiram que Jesus carregasse a sua cruz até o lugar da crucificação. E Jesus novamente cumpriu a sua missão caladinho. Lá foi Jesus e levou a sua cruz até o lugar da crucificação. Quando chegou lá, eles cumpriram o que haviam dito que fariam. Eles crucificaram Jesus. Levantaram o corpo de Jesus, pregaram o corpo dele aqui com pregos. Foi um sofrimento muito grande. Mas Jesus fez tudo isso por amor a nós. Ele sabia que tudo isso precisava acontecer. Então Jesus foi crucificado. Depois, aqui na cruz, Jesus morreu. Depois que Jesus foi morto, os amigos de Jesus foram lá e tiraram o corpo de Jesus da cruz, desceram o nosso mestre da cruz, choraram muito, eles ficaram muito tristes, porque afinal de contas, eles amavam muito Jesus, amavam muito, e eles viram todo esse sofrimento e eles não entendiam por que fizeram tamanha maldade com Jesus, sendo que Jesus era inocente. Então desceram o corpo de Jesus, lamentaram, e eles sepultaram o nosso Senhor.
E assim era o sepulcro de antigamente. Era como se fosse uma caverninha. Lá dentro eles colocavam o corpo nessa caminha, aqui é a porta. E nessa porta eles colocavam uma pedra. E aqui eles colocaram o corpo de Jesus. E lá Jesus ficou por 3 dias. E o povo chorando muito, porque as pessoas estavam muito tristes. Alguns estavam alegres porque disseram que haviam matado então um mentiroso, um charlatão. Mas Jesus ficou ali dentro daquele sepulcro por 3 dias. Mas no 3º dia, Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou no 3º dia e trouxe grande alegria para nós. Gente, Jesus ressuscitou com seu corpo novinho de novo. Olha só, ele tinha as marcas dos pregos nas palmas das mãos, ele tinha a marca dos pregos nos pés, mas Jesus, ele se renovou, ressuscitou, saiu de dentro do sepulcro porque um anjo tirou a pedra do sepulcro e Jesus saiu para fora agora vivo. O corpo de Jesus não estava mais ali. Jesus saiu, se apresentou aos seus discípulos e depois ele foi para o céu. Então presta atenção numa coisa, Jesus, o corpo de Jesus nunca foi encontrado porque ele ressuscitou em carne e ele foi para o céu em carne com o seu corpo. Jesus está vivo, Jesus não está morto. E essa foi a celebração aí, agora essa é a segunda Páscoa. Jesus se apresentou como o Cordeiro que derramou seu sangue para nos livrar da morte, para nos livrar da escravidão. Então presta atenção em uma coisa, hoje você não é mais escravo do pecado, você é livre por conta do sangue dele, do nosso Salvador Jesus Cristo. Ele é a nossa Páscoa, ele é a nossa passagem e nós temos que lembrar disso todos os dias da nossa vida. Jesus é a nossa Páscoa, Jesus é a nossa passagem. E é por isso que nós estamos felizes, porque Jesus não está morto, Jesus está vivo. Amém? Então olha aí, gatinho e gatinha. Você vai observar, vai ler sozinho, vamos treinar a leitura. Então você vai ler o que está escrito aqui. O que é que você precisa fazer? Vai ler e vai responder essa questão com bastante atenção. Essa é a questão número 1. Depois, na questão número 2, você vai ler. O que está pedindo para fazer? Precisa ler. Se você não ler, você não vai saber o que você tem que fazer aqui, tá bom? Eu quero que você tente ler sozinho. É obviamente que você vai precisar da ajuda de um adulto, mas você tenta ler sozinho, tá bom? E aqui a questão número 3. Você vai então, agora esse eu vou ler, ó. Complete a cruzadinha com os símbolos da Páscoa cristã. Então, quais são os símbolos? Nós temos muitos símbolos e você vai escrever. Como que eu faço para escrever? Aqui está o número 1. Onde é que está o número 1? Qual é o símbolo? O pão. Nós já temos a letra P aqui. O que você vai colocar aqui para escrever pão? Então, você vai procurando o número 2. Onde está o número 2? Aqui está. 3. Onde está o número 3? Lá em cima. Faça a leitura e responda com bastante atenção. Qualquer dúvida, eu estou aqui. Beijinho e fica com Deus. E logo nós estaremos juntos.